E aí pessoal, tudo jóia? Quem fala aqui é o Sami da Double Shot. Eu vim aqui fazer esse vídeo com um propósito. Seguinte, eu tenho recebido bastante e-mail de vocês com várias dúvidas recorrentes. Eu até fiz algumas anotações aqui para sanar essas dúvidas sobre importações de armas, como que se dá o processo, tanto lá nos Estados Unidos quanto aqui no Brasil, tá? Como é que funciona aí esse processo, que não é um processo simples, né? É para isso que a Double Shot existe, né? Ela foi criada com o intuito de fazer com que as armas importadas cheguem até os atletas brasileiros, né? De uma forma que os atletas não tenham que se preocupar com o processo. A gente se preocupa por vocês, tá bom? Uma das primordiais dúvidas que tem chegado para mim é a questão de produtos controlados Brasil e produtos controlados Estados Unidos. O que acontece? A legislação brasileira, ela pertence ao Brasil. A legislação americana, ela pertence aos Estados Unidos. Não é porque aqui um produto deixou de ser controlado por um decreto, por exemplo, o Red Dot, né, a luneta, carregadores, isso lá nos Estados Unidos está liberado. Não. Muito pelo contrário, lá a importação ilegal de um item desses como Red Dot, luneta, carregador, isso aí faz parte de uma lista do ITAR, que é o Tráfico Internacional de Armas. Ou seja, se você trouxer um item desse sem autorização, tá? É crime internacional de arma. É a mesma coisa que você está trazendo ilegalmente um fuzil, saindo ilegalmente um fuzil dos Estados Unidos, tá? Então, para que o processo ocorra dentro da sua licitude, tem que ter uma autorização. Nos Estados Unidos, especificamente, quem pode esclarecer todas as dúvidas de vocês é o pessoal da Tactical Weapons, tá legal? Vou deixar escrito aqui na descrição do vídeo o e-mail deles, mas para quem quiser anotar também é import@tacticalweaponsfl.com, tá legal? Vocês podem tirar suas dúvidas através desse e-mail também, em relação às normas contidas nos Estados Unidos de exportações, tá legal? Então, em relação a produtos controlados, tem que ficar bem claro isso. A legislação brasileira trata de produtos controlados dentro do território nacional, dentro do território brasileiro. Em relação a produtos controlados nos Estados Unidos, é a legislação americana. Uma coisa não tem nada a ver com a outra, elas não se misturam, são legislações e países independentes, ok? Em relação a prazos dos processos, o que acontece? Ano passado, a gente teve digamos assim, uma paralisação de emissões de autorizações de exportações, das licenças de exportações americanas, tá? Essas licenças, elas tinham um prazo médio de 60 a 90 dias para depois da aplicação, para que elas realmente saíssem e pudesse dar digamos assim, o início do envio dos produtos, seja armas ou acessórios, para o Brasil, ok? Só que teve alguns fatos isolados, pontuais, que fez com que parasse todas as licenças. Ainda bem que retornaram as licenças, tá? Agora no mês de fevereiro, elas retornaram a ser emitidas. Tem uma fila enorme atualmente, hoje é dia 2 de março de 2022. Estou falando hoje, mas a tendência é que elas voltem a ser, voltar o prazo normal médio de 60 dias, ok? Aqui no Brasil, como é que funciona? Bom, o processo todo ele se inicia com a aplicação do CI, tá? O que é o CII? É o Certificado Internacional de Importação, onde a gente vai descrever os seus produtos, vou descrever o nome do importador, o nome da loja exportadora, o aeroporto onde ele vai ser embarcado, o aeroporto onde ele vai ser desembarcado e tudo mais. Um processo bem detalhado, tá? Algumas pessoas falaram, mas é um simples formulário. Não, não é bem assim. É um formulário onde você vai ter que prestar bastante atenção no que está escrito, tá? Tanto é que ele é todo bilíngue, né? Ele é português e inglês.
A descrição das armas também, elas estão em português e em inglês, tá? Mas não precisa se preocupar com isso, porque essa é a nossa parte. A Double Shot faz isso por vocês, tá legal? Isso faz parte do nosso processo que engloba a consultoria de importação de itens controlados pelo Exército, ok? Em relação ao processo e prazos aqui no Brasil, a emissão do CI demora aproximadamente 3 semanas, tá? Isso é um prazo médio também de 3 semanas. Aí o que acontece? Eu, com o CI em mãos deferido, eu encaminho para a loja exportadora. A loja exportadora vai dar início ao processo lá nos Estados Unidos de emissão de licença de exportação, que demora aproximadamente 60 dias, talvez um pouco mais, ok? Depois que essas armas foram emitidas as licenças de exportação, depois que ela já está com todo o processo montado, a loja, no caso a Tactical Weapons lá nos Estados Unidos, ela entrega para o freight forwarder deles, que é o quê? Nada mais nada menos do que o despachante aduaneiro deles para cuidar do processo de exportação, para que essas armas saiam legalmente dos Estados Unidos e cheguem em território nacional aqui no Brasil, de forma legal, ok? Do outro lado aqui, a gente está cuidando da parte de autorização de embarque, que é o processo de registro no Siscomex, que é o radar e LSI. Isso tudo, a gente tem nossos despachantes aqui, tá? E trabalhamos principalmente com os aeroportos de Brasília, tá? E Guarulhos. Então, são os 2 principais aeroportos que a gente trabalha aqui e os nossos despachantes aduaneiros são credenciados junto à Receita Federal e têm total autonomia para fazer o processo de importação, tá? Aqui o registro do radar e da LSI não demora tanto, tá? É um processo bem tranquilo. Depois que tem no Siscomex a autorização de embarque, a gente informa a loja exportadora para que ela consiga fazer o envio dessas armas para cá, para o Brasil. Ok? Chegando aqui em território nacional, essas armas elas entram numa fila de vistoria, onde ela vai aguardar o trâmite de vistoria do Exército, tá? E também da Receita Federal. A parte de tributação, Receita Federal. A parte de vistoria das armas, tá? Para checar todos os itens e tudo mais, o Exército Brasileiro, ok? Prazo médio, 60 dias, ok? Esse é o prazo médio de depois que a tua arma chega em território nacional, que ela vai ser vistoriada e liberada, tá bom? Em relação a impostos e taxas, como é que funciona? Em relação às taxas americanas, é a própria loja exportadora que vai passar para os senhores uma lista do que é cobrado, a taxa de licença de exportação, o custo do freight forwarder, o custo do frete e tudo mais. Isso aí é tratado diretamente e pago diretamente para a loja exportadora, tá bom? Aqui no Brasil, como é que funciona? A questão de impostos aqui no Brasil é um cálculo assim meio complicado, mas eu inventei uma maneirinha, tá? Que vocês conseguem fazer um cálculo bem aproximado do que realmente os senhores vão pagar de impostos. Lembrando que imposto varia dia a dia, porque é a cotação do dólar do dia que a Receita Federal está fazendo a tributação, tá legal? Como é que funciona? Vamos lá, o II até 3 mil dólares, vamos trabalhar sempre com a alíquota até 3 mil dólares por questões de tributação mais favorável para o importador, tá? Então, o II, que é o imposto de importação, ele é 60%. E cada estado tem o seu ICMS, tá? Vamos pegar um valor médio aí de 25% de ICMS, tá legal? Então, como é que funciona essa tributação? É imposto sobre imposto, não tem jeito. Para a gente ter uma noção, um cálculo aproximado de como se dá esse tipo de imposto, é bem simples. Vamos supor que o seu processo todo ele custe 2.800 dólares de produtos, tá? Somente de produtos. Então, a tributação que vocês vão pagar sobre a tua importação, sobre o produto, sobre a mercadoria, é de 2.800 dólares, é 100%.
porque é imposto sobre imposto. Primeiro tem a tributação do II, depois do ICMS. Mas se a gente parar e separar, um separado do outro, eles vão ver que o valor deles são bem próximos, tá? Então, para a gente ter noção de cálculos, digamos assim, não é algo preciso, mas é algo bem próximo da realidade, 100% de imposto, tá legal? Ainda tem, no final, o custo da armazenagem. Não tem como eu precisar quanto que sai uma armazenagem, por exemplo, aqui em Brasília, né? A companhia que é responsável pela guarda do teu equipamento, né, enquanto ela está ainda no processo de tributação e vistoria e liberação da carga, é a Infra-América, tá? A carga, ela tem uma dimensão e um peso, então isso tudo é calculado. Prazo e valores, quem vai calcular é a própria Infra-América. Eu só vou saber realmente esse valor no dia que a gente vai retirar a carga, e a gente informa para o importador, né, para o cliente, é emitido uma invoice, né, uma nota fiscal, uma fatura, e ele paga, e mediante esse pagamento a carga é liberada, com a apresentação, né, dos comprovantes de pagamento dos tributos e da vistoria do Exército. Beleza? Bom, basicamente é isso. O que eu queria deixar bem claro aqui para vocês é o seguinte: do começo ao fim a gente tem que obedecer uma ordem, não tem como a gente acelerar o processo, porque nós dependemos de órgãos tanto no Brasil quanto nos Estados Unidos. São órgãos extremamente burocratas. Em relação a prazos, o que eu falo para os nossos clientes é o seguinte: não tem como eu te dar olha, a tua carga vai chegar até você no prazo de 5, 6, 7, 8 meses. Não, porque a gente depende de órgãos burocratas. Por exemplo, aqui no Brasil a gente lida principalmente com o Exército e Receita Federal. Já nos Estados Unidos tem o Departamento de Comércio, tem a CBP, tem outros órgãos fiscalizadores. Então são prazos deles mesmo, não tem como a gente influenciar nessa liberação da carga dos nossos clientes, ok? Lembrando que toda a movimentação da carga a gente sempre está informando os clientes, até porque em determinados momentos o cliente vai ter que fazer o pagamento, por exemplo, de tributo ou das taxas de exportação e o processo andar, tá legal? Bom, caso você tenha ficado alguma dúvida a mais, pode entrar em contato conosco pelo nosso e-mail, que é contact, também vai estar descrito aqui no vídeo, tá legal? contact.doubleshot@gmail.com. A gente recebe diversos e-mails por dia. Se eu não conseguir responder teu e-mail no mesmo dia, pode ter certeza que no prazo de 1 ou 2 dias a gente está retornando para vocês. Vamos fazer o possível para poder responder todos os e-mails no menor tempo possível. E também a gente pode fazer um agendamento com uma reunião via WhatsApp, tá bom? O WhatsApp da Doubleshot é DDD 61 99995 5959, também vou deixar descrito aqui. E aí a gente pode marcar uma reunião com data e hora marcada para bater um papo e tirar algumas dúvidas, ou de repente ver o que os senhores aí precisam de auxílio aí da Doubleshot na questão de consultoria, tá legal? Então, obrigado aí pela atenção, pela paciência de vocês. O vídeo realmente ficou um pouco longo, mas o intuito era justamente responder algumas questões. Um forte abraço, tchau, tchau.